Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia de novo! Bom dia, pessoal! Bom dia, tem 2 Anas aqui para falar oi para vocês. Bom dia, vamos começar uma live maravilhosa, onde a gente vai falar sobre prosperidade. E hoje é dia de trazer uma convidada muito especial, a Aline Lima. E esse assunto, né, gente? Quando a gente fala de prosperidade, tem tantas vertentes por aí, tanto jeito de falar de prosperidade, tem tantos conceitos que rodeiam esse tema, né? E eu vou dar bom dia para minha galera aqui. Bom dia, Ulisses, Clau, Marlene, Niceia, minha turma da constelação. E a queridona Aline, que tá entrando aqui com a gente. Eu já vou trazer a Aline aqui já, porque ela é a estrela do dia. De novo, né, Marlene? Que maravilha estar com vocês. Tá entrando e eu vou apresentá-la com ela aqui ao vivo. Vamos lá. Aê, Olá! bom Bom dia! dia, gente. Estar com você aqui. Eu Nossa, que tô vendo prazer, Ana. cortada. Você Deixa eu consegue... tirar um pouquinho para lá. Aí, show. Melhorou. Tá linda. Bom dia, Obrigada, você também. prazer enorme ter Ó, você aqui, tomando nosso cafezinho da manhã. Você é ninja, hein? Você fica até tarde da noite fazendo live e cedo tá aqui de novo. Eita mulher porreta. para falar de um assunto desse com você, né? Com certeza a gente está aqui firme e forte para compartilhar um pouquinho da experiência, de como a gente lida com esse assunto de forma pessoal e profissional. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema tão bonito hoje, né? Eu que agradeço, amiga. Gente, a Aline, ela é uma amiga querida, né? Além de uma super profissional que eu admiro muito. Quando eu preciso, eu recorro a ela, né, como profissional também. E nós nos encontramos pelos caminhos da vida aí no mundo da consciência sistêmica, né, Aline? Nós nos encontramos nessa nossa jornada de aprendizado, de crescimento. Crescemos juntas aí no desenvolvimento dos nossos cursos, né? Hoje a Aline dá uma mentoria que é maravilhosa, incrível. A Aline é consteladora, ela faz os atendimentos individuais também. Você pode se apresentar também, viu, amiga? Mas, antes de você começar a falar, eu só queria te falar uma coisinha. Sabe por que eu trouxe esse tema da prosperidade para relacionar com a mãe? Porque, primeiro, você sabe que eu adoro falar sobre os temas da casa, né? Já vem da minha alma de arquiteta aí. Sempre eu vou estar falando da história, das nossas histórias conectadas com o nosso lar. E Sim. a prosperidade, o tema prosperidade, é uma das áreas, é uma das 8 áreas que eu ativo dentro dos lares das pessoas. A Olha que prosperidade é interessante. uma das 8 áreas que eu trabalho no Bagua, no Feng Shui, na radiestesia, que eu ativo dentro da casa das pessoas. Então, esse tema, além de ser extremamente arquitetônico aqui, porque a prosperidade, ela se representa nos nossos ambientes. E tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que não conecta isso com os lares, com as casas. Mas quando a gente desenvolve esse trabalho de olhar para casa, a prosperidade é uma das áreas mais importantes. Só que não adianta a gente olhar para a nossa prosperidade, né? Pensar nela só. Ah, então vem cá, vem aqui, cura meu ambiente, me mostra onde que eu ativo a prosperidade. Se eu não entender essa outra parte que a gente vai falar hoje, né, Ali? Que Sim. é o olhar sistêmico, olhar o que veio antes, como que a gente precisa entender de onde vem a nossa prosperidade, tá? Então, eu queria só esclarecer essa questão, que é bem trabalho dos lares, da casa também, tá? Então, eu vou deixar você se apresentar, falar, né, dessa sua trajetória e fala um pouquinho já o que simboliza prosperidade, como que é o teu trabalho, como é que vieram suas mudanças de vida aí, para as pessoas conhecerem você. Ana, Enquanto isso, não tem como a gente falar do ser humano, do ser, né, sem falar de prosperidade. Porque a vida é a prosperidade, né? Quando a vida chega até nós,
nós estamos ali já conectados com essa possibilidade, né? Já vencemos muitas coisas ali. E eu vejo a prosperidade nesse aspecto. E acredito que não tem como você se trabalhar se não trabalhar a prosperidade. E eu vejo a prosperidade como algo muito amplo também, né? Existe a prosperidade financeira, existe a prosperidade no amor, existe uma prosperidade que ela implica várias coisas que nos compõem. Então, quando você fala que traz isso na casa, é muito lindo. E quando a gente observa esses ambientes, né? Eu já falei para você o tanto que eu já fui rodada em relação à mudança, a ter lugares, a estar em lugares e que realmente faltava, né? Faltava alguma coisa e sempre assim nessa questão. Hoje, eu fiz uma análise, eu acho que tem a ver com o nosso assunto, eu vou contar para você aqui. Eu fiz uma análise muito interessante. Vamos falar de casa, de prosperidade, depois eu volto para a temática da prosperidade dentro do meu trabalho. Eu mudei de casa, né? Mudei de cidade. E a casa que eu morava era uma casa maravilhosa. Eu até fiz uma live com você falando da casa, né? E quando você me chamou para falar de casa e tudo mais, eu fiquei muito feliz, porque realmente assim, a minha relação com a minha casa era maravilhosa, mas aquela casa não era para a Aline de hoje. Entende? Aquela casa era perfeita para a Aline, mãe solteira, com o Luiz Gustavo. A família foi crescendo, as coisas foram acontecendo e a casa ficou pequena. Então a gente fez movimentos maiores. E só é possível fazer movimentos maiores na nossa vida quando a gente tem mãe internamente. Quando tem mãe internamente, a gente vai para o mais. Quando não tem, a gente não vai. Experiência própria. E no livro do Bert, esse aqui, ele fala de um caso assim. Que eu já vou contar para vocês. Histórias de... Fala o nome pra gente. Histórias de sucesso na empresa e na profissão. Tem um relato aqui, exatamente como que eu vou falar para vocês. Então, assim, o meu desejo de mudança, ele começou lá em outubro do ano passado. E eu só consegui me mudar em março desse ano. Então, é claro que a gente precisa de um processo, de um planejamento, de tudo mais, mas o desejo aqui dentro estava muito grande. E eu só consegui fazer essa mudança para o mais, uma casa maior, um ambiente muito aconchegante, confortável, com elementos que eu não tinha acesso antes, né? Muitas coisas que tem o que eu preciso nesse momento, né? Então tem tudo de uma forma grande, aconchegante e elegante. Então, para eu conseguir chegar nesse espaço, num bairro maravilhoso, que eu lembro de você toda vez que eu saio aqui no bairro, um bairro lindo, sabe? Um bairro que destaca a cidade que eu moro. Um bairro tranquilo, tem tudo que eu preciso aqui perto, assim, é uma coisa assim muito harmoniosa. Então, só foi possível chegar aqui com exercícios internos de acolhimento da mãe. E Aline, só uma pausa. Você começou a sentir, né, que a casa que você tinha projetado, que você tinha conquistado para você, que era uma mãe solteira com um filho, você começou a sentir que essa casa fazia parte do teu sistema, que ela era o resultado dessa família que já tinha mudado, que já tinha se transformado, a partir de quando? Quando foi o teu estalo para você falar assim, ó, cara, minha família mudou, minha casa muda junto, porque é uma coisa só. Eu tô, assim, muito emocionada com a sua pergunta. Porque quando eu descobri, foi segunda-feira agora. Depois de mudar. Porque, na verdade, assim, eu já estava instalada na casa nova, né? Tô organizando a parte de decoração da casa, tá naquela fase bem gostosa aqui. A gente já está no apartamento, mas a gente está organizando os ambientes e tá ficando tudo muito lindo. Depois eu vou te mostrar. E eu voltei para minha cidade por conta de uma venda da casa. Eu vendi a casa antiga, né?
E Uhum. aí, quando eu vendi, que eu fui entregar a casa, eu olhei a casa, sabe? Eu pedi para o inquilino, falei assim, posso dar uma olhada na casa? Ele pode. Então, assim, naquele momento que eu entrei, o meu coração se encheu de alegria. E eu falei, essa casa não é mais para mim. Essa casa não é mais para mim. Foi nesse ponto. Tanto é que foi uma noite que eu quase não dormi, refletindo no quanto que as coisas acontecem, como elas precisam acontecer, né? Tem um carinho na casa, mas tem uma visão muito adulta da necessidade da venda e que essa casa, ela não serve para a Aline de hoje. Com muito respeito, não é arrogância, né? Com muito Sim. respeito, eu olho para essa casa e falo, gente, como ela me serviu, como ela me acolheu, como foi maravilhoso estar aqui. E agora não é mais possível e nem preciso. Agora é aqui, esse lugar aqui é o lugar para mim. E tudo aconteceu como tinha que ser. Então eu agradeci muito por esse momento, né? De vender e de ter essa consciência de que eu estou no lugar certo para mim nesse momento. Foi muito lindo. E aconteceu segunda-feira. Olha que Porque legal. a Ana é dessas, ela chama a gente para falar das coisas assim, bem, sem nem saber da Quando está situação. acontecendo ali, né? No fervor da emoção. E o que que essa história que o Bert traz tem a ver com o que eu estou falando? Ele foi constelar uma pessoa que iria mudar de apartamento, né? E aí ele falou assim, ela falou assim, ah, a gente quer mudar de apartamento. Aí ele falou assim, para onde vocês vão? É maior do que o lugar que você tá? Tipo, é melhor, é maior? É. E o que que tá acontecendo? Ela falou, tô com medo de ir. Porque você vai para um lugar maior, a despesa é maior, né? Você vai ter custos, gastos. Aí ela falou assim, eu tô com medo, porque lá o gasto é maior. Aí ele falou para ela assim, isso não tem nada a ver com apartamento, tem a ver com a sua relação com a sua mãe. Quem tem mãe, vai pro mais. Quem não tem mãe, tem medo, fica preso, né? Então, quem tem mãe, tem prosperidade. Quem tem mãe, consegue ir pro mais. Agora, como assim, gente? Vocês estão falando tudo aí, essas coisas, eu não estou entendendo nada. Nós nos nutrimos da mãe desde o momento que nós estamos lá na barriga dela, né? Então essa mãe, ela se dá naquele momento da gestação e ela nos nutre ali com seus órgãos vitais. Ela divide com a gente a vida quando a gente está lá no útero dela. Então toda essa nutrição e essa conexão com essa nutrição nos faz grandes, nos faz vivos, nos dá potencial de vida. E quando a gente se enxerga com potencial de vida, a gente não tem limite para crescer. Se a gente não se enxerga com potencial de vida, tudo é uma justificativa e uma desculpa para eu não dar mais um passo. Porque eu Tudo não é estou na vida, limitado, né? Tudo é limitado. limitado. Nossa, eu vou dar Quando um a passo. mãe fornece o amor ilimitado, a energia, o aconchego, né? Aquele desejo ardente de que aquele filho nasce, cresça e se desenvolva. Isso é a primeira prosperidade que a gente recebe na nossa vida, dentro do útero. E é o que eu falo, o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo, né? A nossa primeira casinha lá é o útero da nossa mãe. Primeiro contato que nós temos com a prosperidade é a prosperidade que vem até nós é aquilo que é permitido pela nossa mãe. Por isso que essa nutrição vem com toda força e isso fica como uma referência para a vida toda, né, Aline? Muito lindo. E assim, nos atendimentos, Ana, eu percebo que o que prende as pessoas de não ter sucesso no amor, na profissão, no financeiro, né? O que prende essa pessoa? Duas coisas. Nós estamos falando de mãe, né? A maioria dos meus atendimentos, depois você fala para mim se com você também é assim, a maioria dos meus atendimentos, a cliente ela tá presa à mãe por amor ou por dor. Ou ela tá presa à mãe por amor cego, de, eu preciso ficar ali, eu preciso estar aqui, fica aquela simbiose ainda com a mãe. Aí a gente não precisa entrar em detalhe, porque são muitos os motivos que prende esse amor cego ali nessa mãe, né?
mas fica ali, ó, olhando para essa mãe. Quando eu olho para a mãe, ó, eu tô aqui, minha vida tá aqui. Quando eu olho para a mãe, eu viro de costa para minha vida e fico ali, ou reclamando com essa mãe que não foi o suficiente, que o que ela me deu não foi o suficiente, ou querendo cuidar, salvar essa mãe. De toda forma, eu fico de costa para a vida e fico limitada a entender o que tem para mim, né? Agora, quando eu tomo essa mãe dentro de mim e consigo dar um passo para frente, desgrudando dessa mãe mesmo, eu consigo ter prosperidade. Tá tudo disponível para nós, né? Então, se eu aciono essa força, se eu não fico como uma criancinha olhando para trás, eu, como adulta, dou conta. E os nossos processos de ter sucesso, de ter dinheiro, de ser feliz, eles estão para quem dá conta. Criança que está lá no colinho da mamãe não consegue. Só consegue quando a mãe dá. E quando a gente... Pode falar. Pode terminar teu raciocínio, que eu quero fazer um comentário depois. E quando a gente pensa nessa questão do ir, está relacionado também ao nosso bebezinho. Nosso bebezinho, para nascer, ele se esforçou. Para mamar, para se nutrir, ele se esforçou. Então, existe um esforço. Quando a gente não tem essa força para ir, a gente precisa se reconectar com o nosso interior para que a gente possa trazer força daqui para explodir aqui fora. Que maravilha, né? Essa força, ela é tudo, né? A força que, desde a força geradora de vida e a força que gera tudo ao nosso redor. É impressionante. Eu só queria fazer um parênteses na tua fala, porque às vezes as pessoas pensam que estou ligado à mãe, estou olhando para a mãe, que é apenas quando a pessoa está ali, ó. Ah, eu abri mão da minha vida, eu deixei tudo, eu estou morando com a minha mãe, eu carrego a minha mãe, eu vou e volto com a minha mãe, eu fico por conta da minha mãe. As pessoas acham que é só uma isso, presença literal, que é o física, som da né? presença. Mas eu só queria abrir um parênteses, gente, porque não é. Tem as duas formas de a gente estar ligado diretamente à mãe. A primeira é essa, né? Você abre mão da sua vida, você deixa de ter seus relacionamentos, você deixa de ter o teu trabalho, você deixa de focar na tua vida e na condução da tua vida para cuidar da mãe, para olhar para a história e para a vida da mãe. E tem uma segunda maneira que é, você até vai morar na tua casa, você tem a tua família, só que você não tira os olhos da forma como a sua mãe decidiu viver. E aí você quer, por todas as maneiras, continuar usando uma capa de super-herói, tentando provar para tua mãe que ela está errada, tentando mostrar para tua mãe que precisa ser diferente, que precisa fazer de outra maneira, e você amarra toda a sua vida, teu olhar lá. Então você vai e você volta. Você vai e você volta. E a pessoa fica agarrada. Sabe aquela vida que não anda, que não flui, né? Que é a prosperidade que não está liberada, né? E a coisa fica ali. E a pessoa fica tentando, e passa uma vida tentando entender. Mas por que não vai? Por que não dá certo? Eu fui, eu voltei, eu fui de novo, voltei de novo. A pessoa vai aos trancos e barrancos, né, Aline? E eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, não, mas nossa, eu moro em outro país, eu nem vejo a minha mãe. Minha mãe morreu. Minha mãe já morreu. Minha mãe morreu. Gente, até com a mãe morta, uma pessoa que já morreu há muitos anos, a pessoa ainda está ligada. Por quê? Tem uma fidelidade muito grande ao jeito que a mãe viveu. A pessoa não consegue se desmontar, tirar aquela roupinha de filho daquela mãe e usar a roupa que precisa para ser adulto e construir as suas próprias visões de vida, né? A repetição da visão de vida da mãe também prende, mesmo que essa mãe esteja morta. Isso é fundamental de falar aqui, né, Aline? Ana, eu tenho uma experiência que eu aprendi com a doutora Dailton Meira, que eu trago muito para os meus atendimentos, trago na minha mentoria. Eu não sei se você conhece, se você não conhecer, a gente pode até fazer uma experiência dessa que é muito linda. É o contrato com a mãe no útero. Você já viu? Não. Ana, você não tem noção do tanto de informação que tem nesse exercício. Eu vou contar um pouquinho e vou contar os efeitos, tá? Efeitos que eu tenho experimentado nos atendimentos.
Quando nós estamos ainda no útero, nós recebemos tanto dela, tanto, 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 que inconscientemente a gente faz um contrato com ela e fala assim: olha, eu vou te ajudar nisso, eu vou te salvar. Então, se o pai, por exemplo, agride a mãe naquele momento, se o pai acontece alguma coisa aqui no externo com essa mulher, esse bebezinho ele vai acionar, né, esse sentimento e ele vai criar essa capinha de super-herói lá na barriga dela. Eu vou te Olha, salvar. dentro da barriga, né, Aline? Já se cria a capa de super-herói dentro do útero. É impressionante. Vou te salvar. E faz esse compromisso. Muitas pessoas, ao longo da própria história, conseguem desvincular e corrigir isso aí de uma forma natural e saudável. Mas muitas não conseguem. A pessoa que não consegue se desvincular desse contrato interno, estou falando bem superficial, mas é uma experiência profunda. A pessoa, ela vai levar para a vida adulta dela, quando isso fica disfuncional, ela vai levar para a vida adulta aquele sentimento. Por exemplo, uma pessoa que quer lá no trabalho ajudar todo mundo, salvar. Ela chega, vê alguém em perigo, tá com problema, ela vai lá toda disposta. Olha, eu posso te ajudar, sabe? Só se relaciona com homens problemáticos, difíceis. E aí ela tá fazendo o mesmo movimento. Eu vou te salvar. Eu tô aqui para poder te salvar e para ter um relacionamento bom com você. Mas aí quando ela consegue ajudar essa pessoa, não fica interessante para ela, ela pega e se afasta. Ela mesma se afasta. Por quê? Qual que é a missão no mundo dela que ela fez lá no útero da mãe? Salvar todo mundo. E não é só esse de salvar. Eu tô falando salvar porque eu acho que é o mais comum, né? Exato. Pessoas que querem salvar. Aí elas querem salvar. Vamos supor, fez esse contratinho com a mãe lá no útero. A adulta quer salvar o filho, a mãe, né? Ela já é mãe hoje, ela quer salvar o filho, quer salvar o marido, quer salvar a amiga, quer salvar todo mundo. E ela não sabe por quê. Ela não entende. Aí ela fala assim: mas eu não olhei para minha vida. Por quê? Porque você tem um vínculo que foi construído lá no útero e você não conseguiu desvincular dele. Você traz isso para a sua vida e isso reverbera nas suas relações, né? Um exercício que a gente fez desse na mentoria, a aluna, ela estava com problema no casamento e era esse perfil que eu contei aqui. Queria salvar filho, marido, a mãe, estava muito vinculada a essa mãe. E aí esse contrato, a gente rompe o contrato com a mãe mesmo, gente. É para quem tem coragem, sabe? É um exercício de coragem. A gente rompe esse contrato com respeito e com amor e vai viver a sua vida de uma forma diferente. Pedindo para que a mãe abençoe de forma respeitosa, mas desvincular disso. Então ela fez esse exercício na quinta-feira. Na sexta-feira, ela em casa, né? Bateram na porta, um entregador de flores, um buquê de flor enorme, enorme, com rosas vermelhas e margaridas amarelas. E aí ela olhou assim e falou: não tem data nenhuma especial, como assim, né? Quando ela foi receber, era flores do marido. 20 anos de casamento, ele, segundo ela, não olhava para ela, né? E tinha lá um recado muito lindo de que ela acordou mais bonita, ela acordou mais feliz naquele dia e tal. Foi muito bonito ver esse movimento, porque foi muito rápido, não é sempre que é tão rápido assim, mas muitos são. Mas é esse olhar de desvincular e olhar para a vida, estar presente ali naquele casamento, como ela nunca esteve, sabe? Dar importância, ela não precisou falar, Ana. É a postura interna que muda. E aí a energia, sintonia, né? E a gente vai se conectando de outra forma, né? De uma forma saudável com o mundo. É assim, linda. É muito lindo. Então, esse movimento do contrato, eu acho assim que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tem que fazer, né, Aline? Para rever nossos BOs com a nossa mãe. Nossa, e sempre temos, porque faz muito sentido. Somos a nossa mãe enquanto estamos na barriga, né? Quando saímos, a gente vem para o colo, vem para o peito, e esse movimento ainda tem essa simbiose. Quem eu sou? Eu não sou nada além daquilo que a minha mãe é. Por quê? Porque é o universo em que eu aprendi a viver, em que eu me enxerguei, em que cada célula minha se desenvolveu e ficou. Né? O que eu ouvi até hoje antes de nascer, né? Até o momento do nascimento, eu só ouvi a voz da minha mãe, o batimento cardíaco da minha mãe,
Eu senti as sensações que a minha mãe sentiu. Eu fui nutrida por tudo que minha mãe vibrava, né? Nossa. E olha que interessante. Eu vou ler a pergunta aqui da Vilma. Ela pergunta assim: e quando a mãe rejeita o filho, tenta um aborto, como fica? Aqui, assim, eu tenho observado esses relatos, né? Tanto quando ela rejeita tentando o aborto, quanto quando ela dá esse filho para adoção, por exemplo, né? O que tem aí? Essa mãe que rejeitou o aborto, a gente tem uma posição da mãe e do filho aqui. A atitude dessa mãe de rejeitar, ela não pode colocar esse filho como o rejeitado. Por quê? Porque o sentimento de rejeição é da mãe. Aí a gente está vinculado de novo com a sombra dela quando a gente fala assim, sou rejeitado. Então eu grudo aqui, ó, num sentimento dela e tomo ele para mim. Eu nasci... Pegou completamente aquela sensação, né, e levou para a vida, né, Aline? Não conseguiu se desvincular daquela emoção inicial da mãe. Eu nasci. O que aconteceu aqui? Ah, alguém cuidou de mim. Eu nunca senti o amor dessa mãe. Essa mãe amou no processo gestacional, do jeito dela, do jeito que ela podia. Porque o que a gente olha? A rejeição, o abandono. Sim. Mas e a dor dela? Por quê? O que levou essa mulher a tomar uma atitude dessa? É dela. Eu sou eu, você é você. Você tem suas dores e eu vejo as suas dores. Eu sinto muito que é difícil para você, mas que bom que eu tô aqui. Se eu fico amarrada nessa rejeição, eu não vivo. Eu fico Aline, rejeitada a vida inteira. À dor aqui, existe a coragem. Por quê? Por mais dor que houvesse, teve que existir uma coragem muito grande para levar essa gravidez adiante, não é? Perfeito. O doutor Adailton, ele fala que ele é dessa parte ginecológica e obstétrico, né? Ele fala que nenhuma mulher engravida sem querer. Falando da natureza, né? Porque a gente tá pronta ali. Então, assim, não existe essa coisa de que não teve amor na questão da gestação. Tem, ela tá aberta, né? Ela tá aberta para gerar, para ter esse filho. Então, que a gente se conecte com a vida e que a gente entenda essa mulher, né, com as suas dificuldades, com as suas limitações, para viver a própria vida. Porque o que eu observo, Ana? A gente, enquanto criança, enquanto adolescente, a gente tem nossas questões, nossos problemas e conflitos. Mas a gente não tem essa cobrança da mãe. O adulto tem. O adulto cresce, racionaliza e fala assim: ah, ela não me amou, ela me rejeitou a vida inteira. Então, se eu, como adulto, fico nesse jogo, eu não vivo. Eu fico o tempo todo justificando o quanto é difícil, quanto eu não fui querida, o quanto eu... Então, eu me quero hoje, eu me amo, eu olho para mim e eu faço algo incrível com a minha vida, né? Então, depende 100% da gente. Enquanto adulto, depende 100% de nós. Trazer esse outro olhar, né? Que é o que eu estou fazendo hoje para transformar o meu futuro, né? Eu gosto muito de colocar essas visões de passado, presente e futuro também. Porque enquanto você está olhando para o passado, você está preso na mãe. E a prosperidade, quando eu falo, Aline, né? Sobre como que a gente trabalha o conceito de prosperidade. Eu dou para as pessoas, inclusive para as pessoas que eu atendo, que estão nesse processo, né? Eu falo assim, olha, vamos fazer um paralelo com a natureza. Eu comparo a mãe como uma árvore grande. Imagina que aquela árvore desenvolveu as raízes e essas raízes se aprofundaram naquele solo. A mãe puxa essa seiva, puxa toda essa energia desse solo e ela cresceu. E ela tem esse tronco forte e ela tem essa copa grande, né? Então imagina que essa mãe é esta árvore grande e você é a semente. Se você é uma semente que cai e você não se abre para a prosperidade te levar para um lugar melhor, qual que é a simbologia da prosperidade, Aline? Quando a gente trabalha lá, quando a gente olha lá no I Ching, né? Que é um livro
que é uma ciência milenar chinesa e que traz tanto ensinamento para a gente, inclusive que a base das constelações familiares é a base do Feng Shui, e aí eu chego, né, como está tudo conectado. Eu estudo tanta coisa e quando eu vou ver, é tudo a mesma tudo coisa ali. ali. Tudo a mesma coisa. Então, quer dizer, eu vou olhar lá no I Ching e vou ver. A simbologia da prosperidade é o vento. O vento é o símbolo da prosperidade. Por quê? O vento, ele vem e ele pega algo de você e ele espalha. A prosperidade, ela é quando ela se instala na sua vida quando você permite que a sua semente se espalhe para o mundo. Nossa. Não adianta você querer ter prosperidade na tua vida também se você não tem nada para oferecer para ninguém. E eu sempre falo uma frase, né? Que os meus alunos estão acostumados a ouvir, que quem está aqui no Café com Live também sempre ouve, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e nem tão rico que não tenha nada para receber. E o que eu posso doar de bom? Mas o que eu posso permitir que esse vento passe e leve? Primeiro, eu tenho que deixar o vento passar nessa árvore, que é a minha mãe, nessa árvore grande, e me levar. Então, quer dizer, se eu me deixar fluir, eu deixo esse vento me levar e me jogar em outro terreno fértil. Eu não posso estar aqui embaixo da copa da árvore grande, que é a minha mãe, e eu querer ser uma árvore tão grande quanto ela, me inspirar nela, se eu crescer à sombra dela. Se eu caio aqui, na sombra dela, eu não recebo nem o sol e nem a chuva que eu preciso para poder enraizar, germinar e crescer. Aline, eu sou apaixonada com esses paralelos que a gente faz, né, da sistêmica com a natureza. Por quê? Porque quando eu vou lá estudar e eu vou ver os elementos e os ciclos, e está tudo interligado, eu falo, gente, como que o universo é maravilhoso, até para ensinar a gente, né? Eu acho incrível. Eu tô aqui emocionada porque desde manhã essa história veio na minha cabeça, mas eu pensei, será que cabe contar isso? E agora é o momento de contar. É uma questão pessoal que tem tudo a ver com esse tema e com a prosperidade. Na minha mudança, né, eu contei no início da mudança, na minha mudança eu pensei em um espaço, Ana, que atendesse toda a família, né? Principalmente o meu filho adolescente. Ele tem 17 anos, ele é um filho do primeiro casamento. Na semana da mudança, assim, ia mudar sexta-feira, quando foi na terça-feira, ele falou assim, mãe, eu não quero ir. Com 17 anos. Eu falei assim, como? Como assim você não quer ir? Eu não quero ir. Eu quero morar sozinho, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha vida. Eu achei assim, falei, como assim, né? Tudo preparado para irmos juntos, vai ser bom para ele, e ele não quer ir. Então me deu assim muito medo, porque nós como mães, mesmo toda trabalhada na constelação, nós como mães, a gente passa pelas mesmas coisas, né? Que pelas dores. A diferença é que a gente desconfia da gente. Então a gente vai para a dor, mas a gente se abre para se permitir que esse vento venha, né? Então eu vivi isso exatamente. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como mãe, eu vou mostrar para ele quanto que lá é bom, né? Fiz uma lista, falei, então vamos fazer, bem sabotadora mesmo. Vamos fazer uma lista para verificar como que vai ser lá, quais os benefícios de ir e quais os benefícios de ficar. Na minha cabeça eu não via nenhum benefício de ficar, mas eu queria que ele enxergasse os benefícios de vir. Fiz a lista, Ana, toda bonita, né? Filho, olha, você indo, vai acontecer isso, isso, isso. Você indo, e tá. Lista linda do ir. E a do ficar, só problema. Luiz Gustavo, você não tá vendo, Luiz Gustavo? Olha aqui, tá claro. Aí ele olhou pra mim, Ana, e falou assim, eu tô vendo com os seus olhos, eu quero ver com os meus. Caramba! Parabéns, mãe consteladora. Seu primeiro cliente de sucesso, teu filho. Eu, com muita dificuldade, eu acho que essa é a beleza de um movimento da alma. É difícil. Eu dei um passo para trás, literalmente, Ana. Eu estava assim, pertinho dele, mostrando, querendo ali
né? A hora que ele falou isso, eu dei um passo para trás e falei assim: tudo bem, filho. Então, você vai ficar. O que eu senti nesse processo? Ele querendo ficar, compara aquela brincadeira de corda que um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Sim. Então, ele estava puxando tanta corda que estava me machucando. E eu estava puxando tanta corda que estava machucando ele. Quando a gente decidiu soltar, principalmente eu, que eu decidi soltar, ficou leve para mim. Ficou leve para ele, sabe? Ele teve essa oportunidade. E é isso que você está falando. Ele estava se sentindo sufocado porque ele precisava fazer esse movimento. Agora, ele teve energia suficiente para fazer, Ana. Tem gente que não tem. Tem gente com 39, 38 que não tem. E não é uma questão de estar certo ou estar errado. Se eu tenho 39 anos e eu não consegui sair, né, de casa, não consegui desgrudar dessa mãe, eu preciso primeiro reconhecer as minhas fraquezas. E às vezes admitir, eu não consigo. Eu ainda não consigo. Entendeu? Então, e para quem não tem essa visão sistêmica, é muito mais difícil, né, Aline? Nossa! Porque nossos filhos já são cria que estão aqui, estão andando em casa, estão ouvindo a gente falar disso o tempo todo, né? Você falando, eu lembro do meu, às vezes eu chego, começo a abraçar, apertar, beijar, vem filhinho, nananana. Ô mãe, não é nada disso que você está falando lá para os teus alunos, não, presta atenção. Quer dizer, a gente tá levando pancada dos aprendizados todo dia. E se a gente que está nesse processo há anos fazendo esses trabalhos ainda dá essas escorregadas, Aline, imagina quem não tem a noção da sistêmica, né? Que é Sim. muito mais complicado. E aí não é a questão do julgamento. A gente não está aqui, a gente jamais vai julgar uma pessoa que não consegue enxergar isso na vida. Mas é um processo de cada um, né? Tem pessoas que conseguem fluir melhor a partir do olhar da própria mãe. Quando a mãe sente que aquilo está doendo nela e no filho, né? Igual você deu um passo atrás. Isso foi grandioso da tua parte, né? Como mãe, eu te libero, filho, né? Ou seja, você deixou o vento da prosperidade passar e pegar essa tua semente, tirar debaixo de você e você solta. E quando não solta, né? Nossa, é o que eu tô falando. Fica uma vida ali, né? E é o que você disse muito, muito sabiamente. Não é literal, né? No meu caso, foi literal e foi interno ao mesmo tempo. Mas quando isso é da forma com que a Ana colocou, a pessoa, às vezes, ela não tem essa noção. Ela tá distante fisicamente, só que internamente ela tá nessa dependência e nessa codependência emocional da mãe. Né? Das questões que a mãe falou que era a verdade, então ela leva isso, né? Nessa simbiose até hoje com a mãe. E esse rompimento, ele é difícil. Um dos exercícios que eu fiz nesse período foi assim, porque eu tinha medo dele ficar e eu não confiava. Porque a gente, como mãe, a gente desconfia do filho. Será que ele vai dar conta? Será que... Então, Ana, teve um momento que eu pedi orientação para o Marcos Castro, né, que é um constelador amigo meu. Eu senti necessidade de buscar um homem ali para a gente fazer alguns movimentos nesse sentido. E teve um momento que eu olhei no espelho e falei assim, eu ainda não confio. Dói porque eu ainda não confio. Então eu tive aí 3, 4 dias para trabalhar essa confiança, liberar para que ele ficasse em paz. E o mais bonito de tudo isso ele ficou bem e eu fiquei bem. Eu fiquei bem de ver essa coragem dele, de ver essa ousadia, de ver essa força nele para buscar um mundo mais na esfera masculina, né? De aventura, de descobrir, de dificuldade, de querer sentir a vida e não ficar ali recebendo da mãe a vida. Até hoje. Ele quis sentir, e ele deixou isso muito claro. Falou, mãe, eu quero saber como é que é. Luiz Gustavo, é difícil. Ele falava assim, então, eu quero ver como é que é. Eu quero ver se é tão difícil assim. E nem é tão difícil quanto foi para você, porque você já preparou o terreno dele no sentido desse fluir, né? Esse deixar o vento bater
e confiar no processo da vida, né? Onde o vento vai te colocar como uma semente, você está tão preparado e recebeu tanto de mim que essa semente vai cair num solo fértil, né? Por quê? Porque a semente, ela não leva o vento não leva a semente para um solo onde ela não vai estar adaptada se essa semente tem muita energia de vida interna, né? Então você já viu a força da prosperidade que você implantou nele. E isso é prosperidade. É você falar, então vai, filho, vai que eu confio no processo. Dá medinho? Dá. Por isso que a gente vence, trabalha, né? E aí chega onde você chegou. Que coisa linda, amiga. Que história Muito maravilhosa. E eu vejo essa história como assim uma motivação para as mães e para as filhas, né? Para os filhos. Porque ela dá para a gente se colocar nesse lugar. Que mãe que eu sou para o meu filho, né, Ana? Porque tem muitas pessoas aqui que são mães, então a gente pensa na nossa prosperidade, naquilo que a gente recebe da mãe, no vínculo que a gente construiu aqui, se é saudável ou não, mas e o vínculo que a gente está criando para o filho também? Então a gente tem que observar isso, né? E tudo, tem tudo a ver, aquilo que a gente leva para o nosso filho e como a gente trata, tem a ver de como a gente recebe dela, da mãe. Então, todo problema que a gente tem, toda questão, todo conflito com os nossos filhos, eles nos remete ao nosso lugar de filha. De, às vezes, pegar lá uma pecinha do quebra-cabeça que está faltando, encaixar aqui para ficar um pouquinho mais inteira nessa função materna, né? Porque tendemos a repetir esses padrões o tempo todo, né? Eu quero ler aqui os comentários e as perguntas que estão faltando. Ó, a Ariadna comentou aqui, gente. Meu pai batia na minha mãe e chutou a barriga dela quando estava grávida de mim. Ari, é um processo que, né, pode você pensar nisso hoje e trazer essa sensação, né, é pesado. Você já vê o conflito de relacionamento quando você estava sendo gerado. Você foi essa sementinha dentro do útero da sua mãe que foi gerada num ambiente de conflito. E isso que você falou foi muito, né, ali. Faz contrato que a partir dessa dor da mãe, a Ariadna fez com a própria mãe e como será que ela foi? E assim, é uma questão, né, independente de ter que trabalhar isso de uma forma mais profunda, porque geralmente numa situação como essa a gente precisa, né, Ana, rever e olhar mais profundamente. Mas é aquilo que você disse. Como que eu olho para isso? Dá para olhar para a dor, para a agressividade, mas dá para olhar também para a coragem dessa mãe, para o amor, para a vida dela que resistiu, né? Então dá para olhar para isso. Ah, e o pai? Vamos ficar com ódio dele para sempre? Ele foi a pessoa fundamental para a vida, independente do que aconteceu ali nesse espaço de tempo. É aquilo que a gente fala, né? Os nossos pais, a gente recebe deles o maior presente que existe. O que acontece, os comportamentos como homem, como mulher, muitas vezes a gente precisa desvincular, né? Eu não sei como foi esse processo, esse vínculo com esse homem depois. Mas quando é difícil e conflituoso, a gente precisa desvincular, dar um passo para trás, né? Não é um concordar com as atitudes, mas é só reconhecer que a vida veio dele, reconhecer que é ele, porque quando a gente nega diante de uma situação difícil, a gente também se nega. Então, só para ajudar um pouquinho ela nessa dúvida aí. E aí, a Juliana Regina colocou aqui, ó. E quando a mãe exclui o filho, mesmo adulto, ignora? Quando ela exclui... Quando ela exclui o filho adulto. Tem uma história que eu atendi que a filha, ela se sentia excluída o tempo todo dos irmãos, né? Era uma menina e ela tinha mais 2 irmãos. E a mãe fazia tudo para os irmãos e nada para ela. Fazia tudo, de tudo, se esforçava com esses irmãos e nada para ela. E essa mãe teve um momento de leito de morte. E a filha perguntou para a mãe: mãe, ela constelou, acho que uns 30 dias depois a mãe estava agonizando.
E aí ela falou, mãe, por que que a senhora me tratou assim a vida inteira? A mãe olhou para ela e falou assim, porque você é forte. Olha. Os seus irmãos não. Então, às vezes, a gente julga a mãe por atitudes de amor que ela faz. Então, a gente fica preso a esses julgamentos e à dor. E a gente pode olhar para o amor, porque mesmo numa situação como essa, é possível ter amor. É possível. Então, às vezes, essa exclusão é tipo um cutucão que a pessoa está dando para o outro ir. No caso da pessoa que é forte, essa mãe falou, você é forte. Mas eu percebo alguns movimentos, Ana, que a mãe meio que dá uma excluída ali e não é consciente, a mãe não sabe disso. Exato, Ela dá uma excluída para o filho se fortalecer. exato. Porque qual que é a nossa tendência como filho? Você falou aí dessa questão linda, né? A tendência do filho é ficar ali na sombra. E aí ele não cresce. Ele vai ser sufocado pela raiz e a sombra da mãe. Então, às vezes, a mãe dá umas cutucadas para essa sementinha ir embora. Ela dá umas. Exato. Se o vento não está ajudando, ela vai balança o tronco ali, Aham, vai. lá, né? O que que você está fazendo aqui E ainda? você me lembrou de uma vez que eu passei por um atendimento com o doutor Fernando e eu coloquei ali uma situação que estava me doendo e que me doeu no passado, né? De eu me sentir Aham. muito sozinha em fase de decisões difíceis da minha vida. E ele falou assim para mim, nunca vou esquecer, ele falou: agradeça aos seus pais, porque se você tem a força e a independência que você tem hoje, é porque eles indiretamente disseram para você: eu confio em você, você dá conta. Nossa, gente, que Se lindo. eles tivessem, naquele momento, te segurado e feito tudo por você, e tivessem te oferecido o melhor que você podia ter, você teria de novo. Você hoje é a profissional que você é, a mãe, a mulher que você é, você realiza, né? Porque eu sempre fui muito pensar, agir e realizar. Pensar, agir e realizar. Isso, para mim, é uma simbologia de prosperidade. Sempre foi independente, porque às vezes as pessoas pensam, né, Aline? Prosperidade é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta. Não tem nada a ver. Por quê? O dinheiro é uma constante na vida, né? Tem gente que precisa de dinheiro, tem, e vai ampliando, mas não tem a vida. Eu não sei se você viu o que eu contei ontem no Story, respondendo, né, uma caixa de uma aula que eu fiz na minha mentoria, onde o meu professor falou, né, que o conhecido dele tinha 280 bilhões de dólares. Ele perdeu a situação, tá? Ele perdeu 200 milhões de dólares. E ele ficou com 80 milhões de dólares. Por essa perda, ele se frustrou. E aí eu pergunto, que valor ele deu para a própria vida, né? Coisa incrível. Então, olhar para a vida, saber como a gente sobreviveu, apesar de tantas idas e vindas, altos e baixos, e a vida tem, mas olhar para a nossa capacidade de resiliência, a força que a gente tem, traz, né, essa força que os pais nos deram e que eles falaram: pai, que você tem força e eu confio. Tem, nesse livro aqui, Ana, nesse livro aqui tem um exercício que ele fala do sucesso. É muito lindo. Eu vou relatar ele e quem quiser fazer, né? Quem quiser mais orientações para fazer também pode pedir que a gente orienta. Mas ele fala, a questão que eu quero trazer é justamente a mensagem que esse movimento nos proporciona. Ele fala assim, que é um exercício para o sucesso. Não sei qual página que é, depois eu olho e te passo, mas é um exercício para o sucesso. Você senta numa cadeira de forma confortável, mais voltada para a ponta da cadeira, com a coluna ereta, e você vai mentalizando a sua mãe, vai mentalizando essa mãe, vai mentalizando, e você faz um gesto de ir até ela, erguendo os braços e apontando para frente. Um gesto de ação de ir até a mãe.
e receber dela tudo que ela tem para dar. E no final do processo ele fala assim, o sucesso, ele não cai no colo da gente. A gente precisa ir até ele, né? A prosperidade a gente precisa ir até ela. E como Exato. filhos, tem muitos filhos que esperam a mãe vir. Ir. E a gente vai. Como que a gente vai? A gente vai também internamente, não é literalmente. Dentro de mim, eu aconchego essa mãe, eu acolho essa mãe, sem julgamento, entendendo as razões que levaram ela a tomar algumas atitudes da vida dela, e eu me separo disso, eu me coloco como filha, eu olho para a mulher que a minha mãe é, que a minha mãe foi, eu olho para a filha que a minha mãe foi, e eu olho para a história dela. Porque se eu olho só para a mãe e para aquilo que eu gostaria de receber dela, eu estou muito egoísta. Eu estou só querendo receber. Eu preciso olhar sistemicamente. Essa mãe, ela também foi filha. Essa mãe, ela teve relacionamentos difíceis. Então eu olho para tudo isso. Deixo com você o que é seu, mãe, e sigo com o que é meu. Agradecendo pela vida, tomando atitudes assertivas e me amando muito. Como que eu vou dar alegria para minha mãe? Cuidando da filha dela. Que coisa linda, que coisa linda. Amando-se primeiro, né? Para poder olhar para o contorno, olhar ao redor depois. Eu atendi uma cliente que ela estava muito nessa esfera, sabe? Por exemplo, a mãe, ela sofria, a vida inteira sofreu, né? O olhar da filha para a mãe. Minha mãe sofreu a vida inteira. Hoje eu tenho condições de oferecer felicidade para minha mãe. O que ela estava fazendo? Ela tinha um final de semana de folga, Ana, e ela pegava a mãe e trazia para os jantares com o marido, e trazia para os passeios, para as viagens. Ela e o marido nunca viajaram sozinhos, porque para ela, ela não conseguia se divertir se ela tivesse se ela pensasse assim, nossa, eu tô tão feliz aqui, minha mãe tá sofrendo lá com o meu pai. Eu vou lá resgatar minha mãe. Então ela falava pro pai assim, pai, eu preciso da mãe para ajudar a cuidar do filho dela, né, do neto. Então eu vou levar a mãe comigo. Só nessa condição que o pai permitia que essa mãe fosse. Então ela fazia esse resgate o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o que estava acontecendo com ela como mulher, como profissional e como mãe? Um bagaço. Porque ela estava o tempo todo preocupada e gastando energia com essa mãe. Ela estava trabalhando, Ana, e o pensamento na mãe. Tudo dela. Então, o que acontece aí nessa história? Essa frase que eu disse. Eu vou cuidar bem da sua filha. E toda vez que ela tinha um gesto de amor com ela, a mãe ficava muito feliz. E às vezes a mãe também, isso também ajuda a desvincular, né, Aline? ajuda. E essa mãe, quem disse que essa mãe queria ir para esses lugares todos, que isso era felicidade para a mãe, né? E ela ali deixando de viver problemas no relacionamento, problemas por estar presa essa mãe. Então, a gente precisa se cuidar e se amar para que a nossa mãe seja feliz. E tem uma palavrinha que eu gosto de explicar para as pessoas, que as pessoas acham que, principalmente as pessoas que, né, que têm essa cultura muito religiosa, né, que cresceram na igreja. O que é honrar pai e mãe? As pessoas acham que honrar pai e mãe, eu honro a minha mãe, né? Honrar a mãe não é obedecer e fazer tudo que a mãe manda ou que a mãe quer. E muita gente cresceu com esse conceito, né? E é difícil, às vezes a gente tem que colocar para as pessoas que honrar a mãe é justamente cuidar da vida que a mãe te deu. Fazer o melhor com a vida que você tem hoje para que ela continue de uma forma saudável. E não ficar lá tentando ajustar esse passado, tentando fazer com que sua mãe te veja ou repetindo esses processos, né? Para muita gente eu percebo que é difícil esse honrar. Então, honrar, gente, não é obedecer, tá? É fazer o melhor com a vida hoje, como esse exemplo que você deu ilustra maravilhosamente bem, né, Aline? Sim. E aí, Aline, a Carmen escreveu aqui, ó. Antes de mim foram 7 abortos. Meu pai não queria mais filhos. Minha mãe decidiu que essa gravidez não seria interrompida. Ou seja, entrou um grande ato de coragem aí, né, no processo da Carmen. Sim, e aí um vínculo com a mãe também, né?
E tem uma questão que a gente precisa desconfiar quando acontecem essas coisas. Eu consigo olhar para o masculino, né? Eu consigo me abrir. Essa mãe, ela traz esse peso do olhar para o masculino, ela traz essa dor, né? Porque, às vezes, um ato e um estado emocional implicam a vida inteira da pessoa. Vamos supor que esse homem estava num estado emocional, um dia, falou alguma coisa, feriu tanto essa mulher que ela traz essa dor, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que as pessoas são seres humanos, os nossos pais, eles erram. Então, quando eu quero um pai perfeito, uma mãe perfeita, eu também não me permito errar. É muito chato viver assim. Então, Muito. errou, né? Errou, ela erra, eu também erro. Que bom que eu sou ser humano, que eu tô aqui para errar. Se a vida fosse perfeita, ela não tinha sentido. Então a gente erra, os pais erram, a mãe erra, o pai erra, e a gente tá aí como seres humanos errantes, aprendendo um pouquinho mais cada dia. Eu tenho muita compaixão comigo. Eu não tive por um tempo, sabe? Eu queria ter essa perfeição, eu queria cobrar deles isso. Mas eu me reconheço hoje como uma pessoa que erra e que acolhe o seu aprendizado. E eu imagino quanto é difícil para os meus pais. E é problema deles. Eles se cuidem, eles que se olhem. Esse é problema deles, não é com arrogância, não. Eu deixo com eles mesmo. Eu deixo com eles. Por muito tempo eu quis trazer para mim a responsabilidade de questões que eram deles. Eu deixo com eles. Então, é trazer os 50%, né, Aline? Isso tudo que você falou volta lá na responsabilidade que não é somente da mãe ou somente do pai, né? O pai exerceu um ato de violência, quantos por cento de responsabilidade também tem essa mãe, né? Quantas vezes a gente olha no processo e a pessoa não enxerga, por quê? A mãe conduz a um olhar de como teu pai é ruim, como isso, como aquilo, mas é todo tipo de relação, né? Olhar para esses 50% alivia muito esse peso também, né? E eu não sei se você tem essa demanda. Tem muita gente que fala assim: o meu pai é um ótimo pai, mas ele é um péssimo marido. E é um olhar de julgamento, né? Tipo, ele é um ótimo pai, mas para minha mãe, aí você já percebe um vínculo, um emaranhamento aí, porque se eu tô tão incomodada ali com essa história, com esse lugar que não é o meu lugar, né? Aqui como filha, tá tudo bem, eu recebo. Agora minha mãe, ó o amor cego pra mãe aqui. E a mãe tá ali porque ela quer. Às vezes a filha fala: mãe, mas você tá aí, mãe. Esse lugar não é legal. E a mãe fala assim: tá bom, filho, eu tô aqui, esse é o meu lugar. Ela dá conta, ela, né? São movimentos dela. A gente não consegue acessar isso, né? A gente não tem esse poder. O poder que a gente tem é sobre a nossa própria vida. E quando nós estamos tão incomodados com o jeito que os nossos pais vivem, nós não conseguimos acessar esse poder. O maior treinamento é aprender a respeitar as escolhas deles, né? Exatamente. E para a gente fechar, Aline, eu só quero, né? Eu quero concluir falando que essa fala tua final, ela acho que é a coroa, né? Aprender, entender e respeitar o movimento dos nossos pais. Por mais que nós olhemos para eles e por mais que a gente possa achar que tá errado, ele fez isso, ela fez aquilo, cada um teve a vida, tomou a vida conforme a sua realidade, conforme o seu nível de consciência. Hoje nós temos possibilidades muito maiores de nos conectar, por exemplo, a essa live, né? Quando que a nossa mãe, na nossa idade, iria entrar numa live para poder ouvir tanta informação? Quando que nossas mães, nossas avós teriam acesso a tanta sabedoria, né? Você estava aí com o livro na mão, né? A gente está aqui, todos os dias a gente pode conversar sobre isso, trazer para a consciência. Então eu não posso jamais olhar para mim e falar assim: eu sou melhor do que a minha mãe porque eu sei mais do que ela, né? Eu sou melhor que a minha mãe porque minha mãe não sabe nada.
Minha mãe tá antiga, minha mãe tá vivendo uma realidade que não tem nada a ver. Como, né, a gente precisa entender a realidade, se colocar no lugar do outro, né? Isso é amor, isso é compaixão. Olhar para nossa mãe e entender que naquela época ela fez tudo o que foi feito, tudo que ela fez, tudo que ela passou, foi o melhor que ela podia com o nível de consciência que ela tinha. E se hoje ela está num relacionamento que não é satisfatório, se hoje ela se encontra num estado de saúde que não é o ideal, a primeira coisa que a gente precisa, né? E você sabe, Aline, você me acompanhou, eu demorei para entender isso, né? Quantas vezes eu demorei para entender que os processos da minha mãe eram só dela? Que nenhuma doença, né? Por mais que eu seja uma filha amorosa e que eu recebi dentro do útero aquele contrato de mãe, eu vou te salvar, eu não consigo salvar minha mãe da doença que ela escolheu permanecer. Por quê? Porque é um processo de alma dela. E não tem jeito de eu entrar lá e arrancar a criança dela, curar a dor, os traumas infantis da minha mãe, porque é uma realidade dela, né? A gente se conecta pelo amor, mas a gente tem que compreender e trazer esse respeito. Isso é honrar. Mãe, eu honro você quando eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha saúde e vou planejar e projetar o futuro que eu quero ter para mim. Mas eu aceito e respeito a sua realidade. E se a sua mãe olhar para você e falar assim, nossa filha, o que é isso aí que você está fazendo? Eu estou querendo também. Você vai lá até dar umas diquinhas para ela, né, Ali? Mas você não pode ter a pretensão de que a tua vida é melhor que a da tua mãe. Porque com as condições que eles tinham, na realidade em que eles viveram, eles foram grandes e são grandes, né? E é para isso que a gente quer olhar. Então, eu quero, amiga, te agradecer imensamente, porque você sempre traz muita luz aqui. Eu te admiro, assim, infinito, torço muito pelo teu trabalho, você é incrível, maravilhosa. E que você consiga prosperar cada vez mais, ser cada vez mais essa mãe linda que você é. E quero ser sempre aqui, você já é sócia do Café com Live. Te admiro muito, tenho um carinho grande por você desde o primeiro dia que eu te vi. E assim, que a gente possa ter outros momentos aqui no online, presencial, né? Quando a gente puder fazer isso. E é uma honra para mim estar aqui compartilhando, crescendo junto com você. Você é linda! Ai, obrigada, você também. Crescemos juntas, estamos juntas, né? Sim. Gratidão enorme. Pessoal, gratidão por estarem aqui. Mandem essa live para as mães, né? Dá esse presente para a mãe aí, galera. Manda para as mães, porque é um super presente a gente trazer todos esses conceitos, né? Que a gente usa no trabalho, nos estudos, né? São as nossas experiências. A Aline, com a experiência dela, ela irradia esse café com live aqui, com a luz dela. É incrível. Gratidão, viu, turma? Tenham um final de semana lindo e curtam muito com as suas mães. E para você também, viu, querida? Que seu fim de semana seja lindo. Feliz Dia das Mães aqui, essa homenagem para você e para irradiar, para reverberar para todas as mães. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.